Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer muito o mandato do deputado Carlos Gianazzi por trazer esse assunto, trazer essa discussão, e importantíssima ter essa coragem e dar esse apoio para os institutos públicos de pesquisa e para a universidade, como você tem sempre dado ao longo do seu mandato, né? Queria agradecer também a companhia aí do pessoal da mesa, é uma honra estar dividindo aqui a palavra com vocês, esse espaço de fala. Só para fazer uma apresentação rápida, eu sou a Priscila Leal, estou diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia, que tem várias empresas de base tecnológica, públicas e privadas na sua base, e uma delas é o IPT, e sou também pesquisadora do IPT desde 2004. Como o deputado já havia mencionado, o IPT é um instituto centenário, né, de 1899, nasceu de dentro da USP, né, da Escola Politécnica, e em 34 se tornou independente, né. Ele veio para todo aquele contexto que a gente tinha do nosso nacional, da fase nacional desenvolvimentista, né, desde a década de 30, depois na década de 70 também, tendo uma atuação muito importante, aderente a um projeto, né, de desenvolvimento do país, né, desenvolvimento tecnológico, econômico e industrial do país, né. Em 75, a figura jurídica do IPT muda, passa de autarquia para uma SA, e hoje ele é entendido como SA, né, uma empresa do Estado de economia mista, né, só para dar o contexto da diferença que o IPT tem dos outros institutos públicos de pesquisa, né, embora seja parte do nosso sistema de ciência e tecnologia estadual, né. Como foi já dito pelo Lucas, o IPT, ele sofreu uma queda na sua dotação orçamentária durante esses anos, né, aqui os dados a partir de 2015 mostram aí essa queda da dotação, e a observação que se faz também, aqui nessas barras laranjas, é a execução, ou seja, o que foi gasto efetivamente dessa dotação orçamentária, e a gente percebe que a execução, ou seja, o gasto da dotação autorizada, né, sempre foi menor que a dotação. É como se fosse uma parte de uma estratégia de precarização e de sucateamento do próprio instituto, né. Aqui, quando a gente olha, isso fica muito mais claro quando a gente olha para o gráfico dos investimentos, né, a parte da dotação orçamentária que o governo do estado dá para o IPT e que vai com o carimbo para gastar em investimento. Aí, na hora que a gente olha para o investimento, a gente percebe que a queda é muito mais abrupta, né, e provavelmente essa subida que está tendo aqui em 2021, esses dados de 2021 são até setembro, né, são apurados até setembro, provavelmente os gastos que está sendo autorizado, né, a serem feitos justamente com a instalação do IPT Open. Então, fica agora uma curiosidade para, né, a pergunta de como vai se desenvolver esses gastos a partir desse momento. Foi mencionado aqui, eu não vou me delongar nisso, foi mencionado pelo próprio Lucas, a queda, né, do pessoal contratado, ou concursado, melhor dizendo, no IPT, e as vagas não providas, ou seja, isso aqui faz tudo parte de uma estratégia de contratação num modelo muito mais, contratação dos pesquisadores científicos, num modelo muito mais precarizado, via fundação, né, é uma opção, é uma estratégia do Estado de contratar via fundação,
ou contratar agora, a gente já está tendo essa característica, uma tendência muito forte à pejotização, né, com a entrada aí de pesquisadores com CNPJ, entrada de startups ou coisas que variam muitas vezes se colocam pequenas empresas ou pequenos grupos de pesquisadores como startup, nada mais são do que contratação de pessoas em contratos de trabalho muito precarizado, né? Então, é isso que tem acontecido com o IPT, substituição de concursado, mão de obra concursada, que se leva tempo para formar, que existe plano de carreira, enfim, o plano de carreira não é colocado em prática, mas existe uma perspectiva, né, uma segurança muito mais interessante do ponto de vista de contrato de trabalho, substitui-se, então, por contratos de trabalho muito mais frágeis, né. E essa é uma tendência que não é só do IPT, outros institutos e a universidade também têm sofrido. E nesse contexto, né, que foi, então, colocado o IPT Open, e em 2020 a gente conseguiu rastrear documentos da ata de reuniões de diretoria do IPT, em onde a primeira menção ao IPT Open, né, é de fevereiro de 2020, onde a diretoria aprova a indicação de membros do próprio PT, funcionários do próprio PT, da infraestrutura de apoio, né, funcionários de apoio do IPT, para compor uma comissão de avaliação de obras de infraestrutura, já com uma ideia de instalação de empresas ali numa parte do campus, né, a princípio ia ser colocado ia ser dividido o campus do IPT, ele fica contínuo, inclusive é contido dentro do campus da USP, né, pegado ali com a Avenida Escola Politécnica, e aí uma parte desse campus ia ser separado, né, para poder abrigar aí as várias empresas que estavam entrando no contexto do IPT Open Experience, né. E aí, em 15 de março de 2020, a diretoria promove uma revisão do cálculo da contrapartida financeira, dispensando a aplicação do item de utilização de benfeitorias, né, e as sessões realizadas, que na verdade significa uma dispensa do gasto da empresa que está entrando no IPT Open, né, para esse custo de remanejamento dos espaços laboratoriais já existentes no IPT, ou seja, já foi feita uma primeira revisão, ainda em 2020, né, no começo de 2020, uma primeira revisão, ou seja, isso já estava sendo muito bem pensado, né, nessa época, e onde foi percebido que provavelmente por isso já é uma interpretação minha, mas provavelmente por conversações entre as empresas interessadas, de que o custo do remanejamento dos espaços do IPT já implantados deveriam, então, ser custeados pelo próprio IPT. Ainda em março, é a primeira menção que se tem, em março de 2020, a primeira menção que se tem do Intel, né, que é o Instituto Brasileiro de Tecnologia e Ciência da Computação, né, onde é documentado em ata que o investimento total seria de aproximadamente 55 milhões, e não foi mencionado, nessa época, qual é o período e o valor do abatimento relativo às obras que o Intel hoje promove, né, está lá fazendo uma série de obras dentro do campus para a instalação da sua infraestrutura, e nesse período ainda foi só dito que, né, na ata, que o investimento seria de 55 milhões, e não diz o período, em quanto tempo, qual que é o abatimento, aonde que ia se colocar, enfim.
ainda em março, pode-se notar que foram feitas várias reuniões para tratar desse assunto. A gente tem a assinatura, então, do contrato preliminar para a instalação e operacionalização do Centro de Ensino, Extensão Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação, né? Também conhecido como Intel IBTCC, né? Que provisoriamente ia ser instalado no prédio 1, que é aquele prédio principal, para quem conhece o campus, é o prédio principal do IPT, aquele prédio histórico, né, que fica naquela avenida das escolas politécnicas, né, e depois nos prédios 5 e 6 do IPT, que são o que a gente chama internamente de galpões da metalurgia, que também são prédios históricos, são prédios, são galpões que foram utilizados e que continuam, uma parte estava sendo ainda utilizado pela área de metalurgia, né, onde se encontra a nossa infraestrutura histórica do começo do século para o desenvolvimento da indústria metalúrgica brasileira. A história da indústria metalúrgica brasileira tem capítulos contados ali nesses galpões, então são esses galpões que vão servir de casa para o Intel, né, e está sendo completamente remodelado internamente. E em junho de 2021, já pulando aí um espaço de tempo, a gente encontra mais uma revisão da política tecnológica do IPT, para abarcar toda essa modificação, né, e isso foi uma modificação importante, para abarcar o programa IPT Open Experience, né, para incluir alguns itens, né, relacionados ao marco legal das startups, né, para possibilitar a acessão de espaços do IPT para instalação e consolidação desses ambientes promotores de inovação, como está redigido, e o mais importante que eu grifei aqui, que essa modificação da política de inovação tecnológica do IPT permite a captação, gestão e aplicação das receitas próprias do IPT, que o IPT presta serviço, recebe esse dinheiro, então é chamado de receita própria, né, e que elas possam ser delegadas à fundação de apoio, né. E por que agora entra a questão da fundação de apoio? Ora, porque a fundação de apoio, né, a conhecida como FIPT, a Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, é a fundação que está celebrando os contratos em conjunto com as empresas que estão entrando no IPT Open, ou seja, é ela que está operando, né, contratualmente, está amarrando contratualmente essas empresas no IPT Open, né, e isso é grave no sentido da perda de transparência, uma vez que são duas instituições privadas celebrando o contrato, a gente perde aí a transparência no sentido de que não é uma instituição pública, a gente perde os contratos não são não são emprestados de alguma forma, porque são duas instituições privadas que têm compromissos aí de confidencialidade, como nos foi declarado, né. Então, em julho, né, de 2021, a diretoria aprova a avaliação do projeto básico, né, e que foi aprovado por essa comissão de avaliação de obras de infraestrutura, né, utilizando aí, então, toda uma infraestrutura de apoio do IPT, né, para isso, para que fosse implementado, né, todas essas empresas, essas modificações no campus, para abarcar essas empresas dentro do IPT Open Experience, inclusive o Intel, que é considerado, na visão da diretoria do IPT, como uma das empresas que está entrando no IPT Open Experience, né. Para se ter um contexto do que estava ocorrendo nessa época,
época, nessa linha do tempo que eu trouxe a partir dos documentos da diretoria, agora a visão do lado dos empregados, em outubro de 2020, nos foi pego de surpresa uma reestruturação completa do Instituto, com uma remodelação completa de locais de atuação, inclusive com linhas de atuação, e nos foi dito que em 3 meses nós precisaríamos achar as nossas caixinhas dentro do IPT, em 3 meses, de cima para baixo, e foi assim. Não houve diálogo, não houve consulta, nada. Chegou de cima para baixo, reestrutura, e sim, são 7 linhas de atuação, nós queremos que vocês se encaixem nessas 7 linhas. E acabou. Então, é uma coincidência de linhas de tempo, mas a reestruturação, quando você olha o plano de reestruturação, as linhas de atuação, e olha as mudanças impostas pelo IPT Open Experience, muita coisa casa, existe uma coincidência de ideias, do que passa a ser a atuação do IPT, e na época também, quando a gente levantou voz, contra uma reestruturação sem diálogo, a gente nos foi respondido que já estava sendo gestado isso há 2 anos, mas em petit comitês, e que esse comitê, que não se disse quem que era, resolveu dessa forma e foi colocado dessa forma para a gente, Nesse momento da reestruturação do IPT, nós só tínhamos notícias do IPT Open através de mídia externa. Internamente, não nos era passado nada. A gente perguntava, mas as únicas informações que a gente tinha era como se fosse mais um projeto de negócios, mais um projeto, e não tinha uma abrangência aí de informações do objetivo, se isso tinha a ver com a reestruturação ou não. E, obviamente, utilizando o melhor da doutrina de choque, os pesquisadores estavam tão atordoados com a reestruturação, pega de surpresa, que ninguém conseguiu pensar muito bem no que fazer, o que era o IPT Open, ninguém conseguiu questionar nada, Agora, em 2021, os trabalhadores, os pesquisadores e todo mundo do campus que nos procura, procura o sindicato, colegas que a gente trabalha e compartilha aí conversas, expressam, todos eles, muita preocupação com a ocupação do espaço. Eu acho que essa é a parte mais importante que eu preciso passar para vocês, Eu disse inicialmente que o projeto do IPT Open Experience estava previsto, e foi assim que foi apresentado nas lives de diretoria, nas informações que nos chegavam, estava previsto de utilizar uma parte do campus, como se fosse um cercadinho separado. Me parece que não foi isso que as empresas que estavam entrando no IPT Open Experience, concordaram ou gostariam que fosse. E aí, agora em 2021, a gente recebe paulatinamente notícias de que empresas entrando no campus, dividindo espaços que já estão ocupados no pelos próprios laboratórios do IPT, Então, nos foi dito que, pela própria diretoria, que as empresas gostariam de dividir o ambiente, que dessa forma a integração ia ser muito melhor aproveitada, e o sucesso dos projetos IPT Open iam ser potencializados por esse compartilhamento de espaços. A princípio, quando se coloca pela diretoria, o discurso é muito bonito, mas nos preocupa muito a questão de confidencialidade. A gente presta serviços, muitas vezes, para concorrentes dessas empresas que estão entrando, e quero lembrar que são sempre empresas de grande porte, não são micro e pequenas empresas que precisam de apoio, startups ou
qualquer coisa que o valha, são empresas de grande porte, geralmente, que têm cabedal, né, que têm capacidade de custear, né, valores de milhões para entrar, né, no campus e dividir esses ambientes, né. A gente tem receio de como vai se dar essa divisão, né, já tem laboratórios que estão preocupados e estão gastando seus recursos para implementar portas com abertura por crachás, e porque tem uma empresa ali do lado que pode entrar a qualquer momento nos laboratórios do IPT e tomar pé de tudo que tem sido desenvolvido lá, né? E me parece que é exatamente essa a intenção dessas empresas, né? Beber diretamente da fonte, sem ter que pagar muito, né? Então, só que quando a gente faz um projeto, né, a gente se envolve no projeto, a gente assina termos de confidencialidade e o ônus fica todo em cima dos pesquisadores, dos trabalhadores, qualquer vazamento é nossa responsabilidade, né. Então, isso é uma coisa que tem preocupado bastante os pesquisadores, né. Para se ter um exemplo, está previsto a ocupação de um prédio, né, no meio do campus, né, e está previsto vir 30 funcionários de uma grande empresa multinacional. Essa grande empresa multinacional tem projeto com a FINEP, mais o IPT, mas também tem projeto dentro do IPT Open, então a gente fica sem saber, chega esse gerente dessa empresa, solicita serviços, solicita projetos, pesquisas, e a gente não sabe mais a que contrato a gente respeita, né, existe aí uma mesma empresa com diversos contratos dentro do campus, alguns contratos a gente, quando é com agência de fomento, a gente tem controle, quando é com o IPT Open, a gente não tem controle. Então, a gente não sabe, de repente, assim, esses gerentes de empresas que estão lá dentro solicitam como se fossem mais um chefe, né? Então, a gente acaba justamente caindo naquilo que o Lucas falou, da gente não tá mais prestando serviço para a sociedade, não tá mais prestando serviço para um projeto, né, de governo, projeto de Estado, e aí a gente passa a responder a questionamentos, a serviços solicitados por essas empresas privadas única e exclusivamente, né, e sem muito saber o que está acontecendo. Então, esse limite fica muito, muito embaçado, a gente não consegue mais tomar pé e realmente gera um estresse bastante grande, né. Queria lembrar também que a diretoria ainda não apresentou o balanço financeiro com as despesas e investimentos discriminados exatamente como o PT Open, né, quando se apresenta o balanço financeiro, é tudo junto, a gente não consegue perceber o que é IPT Open, mesmo porque muita coisa opera pelo lado da FIPT, quando opera pelo lado da FIPT a gente não sabe o que está acontecendo, porque são duas empresas distintas, então existem essa série de questões aí, muito mais dúvidas do que certezas. E passando agora para o Intel, o questionamento que se coloca, né, isso foi uma coisa levantada por bastante pesquisadores lá dentro, qual que é a motivação, qual que é o propósito de se colocar uma universidade privada dentro do campus do IPT, e que é dentro do campus da USP, certo? No documento que a própria Intel emitiu, né, diz que a motivação deu origem à baixa formação de engenheiros e cientistas de computação do Brasil, né. Mas a gente nota que na mídia, principalmente agora com a Covid, o desemprego, né, e a subutilização de engenheiros, ela cresceu muito, né. Então, ou seja, não há, na verdade,
essa baixa formação, essa carência de mercado de engenheiros. Na verdade, há uma subutilização, muito pelo contrário. Então, a motivação principal não se justifica, o que nos levanta aí uma série de suspeitas, né, de que o que tem o Intel, o que vem o Intel fazer dentro do campus do IPT, se não outros planos que não necessariamente esse de formar gente, de fornecer bolsa, de fazer um trabalho assistencial, né? A gente tem notícias de que a mensalidade vai ser por volta de R$5.000, né? Saiu uma notícia aí há pouco tempo, nesses canais aí do mercado financeiro, de que eles vão fornecer bolsas, 70% de bolsas parciais integrais e etc. Então, assim, por que eles estão com tanta vontade de entrar, né, no campus, né? Eu acho que essas questões que o Lucas levantou podem responder, né, essa pergunta. E eu quero só lembrar também que em 2007, quando houve um projeto, né, da USP para o Futuro, que foi uma matéria, inclusive, muito bem escrita na DUSP, né, no jornal da DUSP, foi feita uma investigação do que era esse projeto USP do Futuro, e foi contratada uma empresa, na época era a McKinsey, se não me engano, que tem ligação com a própria secretária Patrícia Ellen, na época ela era sócia, e essa empresa fez esse projeto, né, USP do Futuro, e que antes, né, desse projeto USP do Futuro, foi feito um laboratório no IPT, que depois a gente cruzou aí esses dados, e a gente percebeu que é uma empresa chamada A.T. Kearney, né, uma empresa similar aí a essa McKinsey, também tinha feito um projeto de estruturação do IPT voltado para as mesmas linhas daquela da USP do Futuro, né, ou seja, o que eu quero dizer com isso, que o IPT pode vir a ser um laboratório para o que se quer implementar na USP, né? Então, coloca-se dentro do IPT, gesta-se dentro do IPT uma universidade privada, para ver como que isso depois pode ser escalonado para a universidade, né? Isso é uma questão uma hipótese, uma questão que fica para a gente discutir. E só para lembrar que o investimento, né, depois que foi apurado no próprio documento enviado pelo Intel, né, eles afirmam investir 59 milhões de reais, né, na instalação da universidade, e 55% desse valor será considerado para o abatimento da cessão do uso do espaço, ou seja, 55% desse valor, né, está sendo gasto com as reformas, né, e espera-se também uma contrapartida financeira estimada em 37 milhões nos próximos 15 anos, ou seja, 2,5 milhões por ano, frente a uma dotação que eu mostrei no começo da apresentação para vocês, da ordem de 100 milhões, e que não consegue dar conta da folha de pagamento, né, dos pesquisadores, né, da própria infraestrutura, dos recursos humanos para o funcionamento do Instituto. Então, esse valor de 37 milhões, na minha avaliação, é um investimento pífio, né. E aí, coloco aqui uma questão, né, como que me suscitou aqui, como que uma instituição de ensino privada se enquadra nesses requisitos do edital do IPT Open e no próprio arcabouço legal, né? O próprio documento do Intel, ele coloca aí uma parte da lei, né, que é o artigo 40 do decreto estadual, né,
que possibilita o IPT a compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos materiais e demais instalações existentes em suas dependências com empresas, demais entidades ou pessoas físicas, em ações voltadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, para a consecução de atividades previstas no referido decreto tal. Aonde, em que arcabouço legal, em que normativa diz que uma empresa de educação privada pode se instalar e compartilhar as dependências de uma empresa pública, de um instituto público? Eu não consegui encontrar, então fica esse questionamento. Eu não sei se os demais membros da mesa têm alguma questão que possa vir a responder esse questionamento. Eu acho que era isso. Eu só queria lembrar uma coisa, né? Um colega do sindicato lembrou que um espaço onde a gente poderia provocar essa discussão seria o CONCIT, o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, mas que o CONCIT não está regulamentada a composição para esse conselho, a participação da sociedade civil. Então, fica aqui uma questão pro mandato também do deputado Carlos Neder, a questão do CONCIT e a participação da sociedade civil nesse conselho, né? Era isso que eu queria passar. Desculpa se eu estourei o tempo.